Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o fermento lácteo. Consequentemente, a pasteurização do leite vai eliminar tanto bactérias ruins como as bactérias boas. E aí não vai produzir acidez no soro e na massa, necessárias para que tenha um queijo de qualidade. Então, o fermento, ele surgiu justamente para poder recompor o meio com uma flora selecionada, dando o efeito necessário na fermentação dessa flora. É um elemento indispensável para a fabricação de queijo maturado, fabricados com leite pasteurizado. Então, é necessário, se você utiliza um leite pasteurizado, que você utilize esse fermento lácteo. O fermento lácteo são culturas puras em uma proporção definida de uma ou diferentes bactérias lácticas, originalmente presentes no leite, que se multiplicam no decorrer do processo. Esse processo seria o período que vai fermentar e vai dar funções essenciais e a definição do tipo de queijo que você quer produzir. Aí, qual é a função do fermento? Ele tem a função de dar o sabor, dar o aroma, dar a textura ao queijo. E para isso existem diversas misturas de bactérias que fazem com que existam esses diversos tipos de fermentos, tanto para queijo quanto para bebidas também. E em alguns casos utiliza-se até mais do que um tipo de fermento para chegar ao resultado final. Por exemplo, aqueles queijos que eles têm as oleaduras, ou seja, aqueles buracos, né, bem definidos no queijo. E é fácil de encontrar esse fermento. O que a gente pode utilizar para substituir? Caso você não tenha perto de sua casa ou da região onde você mora, caso você não consiga encontrar, pode ser substituído por um copo de iogurte natural. Só você adicionar no leite quando ele estiver nessa temperatura de 34 a 36 graus. Aí você vai esperar 10 minutos, vai misturar bem, esperar 10 minutos e aí logo em seguida, depois desse período, é que você pode acrescentar o seu coalho. O coalho, depois que você acrescenta, você deixa ele 40 minutos. Vai testar o ponto e vai cortar a massa, para você continuar no próximo passo seguinte. Quando você adiciona no leite, vai produzir a primeira etapa de formação do queijo, que é essa coagulação. Muito cuidado! Na prática, para a coagulação enzimática, é necessário determinar a quantidade de coalho para você utilizar. Aí, sempre na embalagem, verifique a recomendação da quantidade que utiliza pela quantidade de leite, levando em consideração a força do coalho, ou seja, o poder que ele tem de coagular o tipo de queijo que você deseja também, condicionado ao tempo de coagulação, a temperatura, a acidez, concentração de caseína e de cálcio que o leite possui. Então, o leite depende também da qualidade que você está adquirindo. Bom, agora o nosso leite já chegou na temperatura. Eu fiz o teste, coloquei numa colher uma porçãozinha de leite, coloquei o dedo dentro da colher, contei até 10. Deu para suportar o calor, é a temperatura ideal, tá bom? Quem tem um termômetro em casa, 35 graus. Agora, para cada litro de leite, eu vou precisar de 1 ml de coalho. Então, eu peguei essa colherzinha aqui, que geralmente ela se encontra em medicamento, ou então aquele copinho de medicamento, porque lá ele consta a marquinha de 2 ml. Então, essa colherzinha aqui, por exemplo, ela tem 3 marcações. Ela tem 1 ml, 2,5 e 5. 5 ml ela é bem cheia. Então, eu vou usar a marcação de 2,5 para eu poder me basear da quantidade de coalho. Eu vou colocar aqui, vou mexer e aí eu vou deixar descansando por 1 hora. Então, nós já falamos sobre a importância dessa higiene que seja adequada para uma produção segura em alimentos. E no queijo não é diferente. Na produção artesanal, é necessário essa higiene também. Seja ela na fazenda, seja em casa, o processo tem que ser o mesmo. Cuidados com a higiene pessoal, higiene e limpeza dos utensílios que você vai utilizar, das peneiras, dos panos, das formas, temperaturas corretas, cuidado na contaminação cruzada e o acondicionamento correto do seu produto final. Então, não adianta você ter um produto, você cuidar para que ele não seja contaminado e chega no final você não toma esse devido cuidado. Então, toda etapa ela é importante.
Então, a higiene, ela é necessária em toda a produção inicial até o final da produção do seu queijo. Agora, eu vou falar um pouquinho a respeito de algumas perguntas frequentes e dúvidas com relação ao queijo, produção de queijo. Quantos litros de leite vai render 1 quilo de queijo? Então, ele varia muito, mas geralmente, por exemplo, o queijo mussarela é geralmente de 10 litros e meio para 1 quilo de queijo. Então, depende de cada tipo de queijo que você vai fazer, mas essa média, 10 litros e meio, 10 litros para 1 quilo de queijo no final. Qual é a temperatura ideal para você colocar o coalho no leite? Qual é o seu ponto ideal? Então, o leite, ele vai, depois que coloca o coalho, você tem que deixar ele descansar por 40 minutos. De preferência em um lugar quentinho, para você manter essa temperatura de 34 a 36 graus. Depois disso, para você saber o ponto do leite, você coloca uma faca e levanta a bordinha na lateral da vasilha lentamente. Caso a mistura dê uma rachadinha, isso está correto. Aí, você vai cortar a sua massa no formato de cubos e deixar descansar por 5 minutos. Então, no meio industrial, existem equipamentos próprios para você cortar essa massa, que são chamados de lira. Mas você pode fazer isso de forma artesanal em casa, com uma faca mesmo. Procure cortar e aí você vai deixar descansando por 5 minutos. O que fazer quando o leite do queijo não coalha? Pode-se tentar resolver amornando um pouco do soro, vai imergir a forma neste soro e deixar alguns minutos. Depois você prensa novamente. Pode ser que consiga resolver. Caso não consiga, seria outro processo, outro problema que pode ter ocorrido. O que fazer quando o leite não coagula ou demora para coagular? Quais são as possíveis causas? A possível causa seria o coalho. Pode estar velho, pode ter sido guardado em condições não adequadas, ou a temperatura do leite pode estar acima ou abaixo da recomendada para ocorrer a coagulação. O coalho foi diluído em água quente demais. Algumas receitas pedem que você dilua o coalho em água, geralmente morna. Então, se você deixar essa água muito quente, pode afetar a ação do coalho. O cálculo da quantidade de coalho não está correta, ou o leite pode ter sido misturado com colostro, ou o leite foi pasteurizado em temperatura muito alta, acima de 70 graus. Então, o leite precisa, para ser pasteurizado, 65 graus no máximo. Por isso que o importante é você ter um termômetro na hora de fazer a sua pasteurização. Como podemos corrigir esses problemas? Caso a coagulação ela tenha iniciado, deixe mais tempo até que obtenha o coágulo adequado. Aí, na próxima vez, troque de coalho. Refaça os cálculos, observe a temperatura de pasteurização e adição do coalho. Por que o queijo ficou com sabor amargo? Quais são as possíveis causas? Então, a possível causa pode ser que o leite ele seja muito ácido ou tenha um alto teor de crescimento bacteriano, a massa não estava no ponto para a prensagem, ou a prensagem com peso abaixo do indicado, ou foi um excesso de coalho. Se o queijo for um queijo frescal, a temperatura de armazenamento não estava adequada. Então, essas seriam as possíveis causas. Como corrigir? Verifique as condições higiênicas da ordenha. Se armazenado sob refrigeração, verificar a temperatura do refrigerador. A temperatura adequada de 4 graus Celsius. Depois da ordenha. Utilizar o leite de ordenha recente, verificar a quantidade do coalho, verificar o ponto da massa antes de prensar, rever o peso dessa prensagem, prensar mais tempo para remover todo o soro, verifique se a quantidade de sal está correta ou se a salmoura está na concentração indicada. Então, todo esse processo aqui de prensagem, de salmoura, vocês vão ver na prática. Algumas receitas que têm
essa forma de preparo. Porque o queijo ficou com a textura semelhante à borracha? Quais são as possíveis causas e como corrigir? Então, pode ter sido o excesso de coalho, a alta temperatura também durante o processo de dar o ponto da massa para você prensar. A nata sai junto com o soro, então isso não pode acontecer. Como corrigir? Verificar a quantidade de coalho, ficar atento com a temperatura de aquecimento da massa, ou o queijo ainda pode ser consumido na pizza, como queijo grelhado, caso ele tenha dado esse efeito. Dá para fazer queijo com leite de caixinha? Tentar fazer queijo com qualquer tipo de leite não é adequado. Dependendo do processo de tratamento do leite, principalmente quanto à temperatura, o leite torna-se impróprio para a produção de queijos. Por exemplo, leite de caixinha, aqueles longa-vida ou HT, por exemplo, ele é submetido a uma temperatura de 120 graus, o que não ocorre com o leite de saquinho, que ele é tratado a uma temperatura de 75 graus. Embora não seja adequado para a fabricação de queijo, o leite de caixinha pode ser utilizado para fazer iogurte, coalhada, outros demais laticínios fermentados. Recomenda-se usar o leite de saquinho tipo B ou C, pois não são homogeneizados, ou o leite cru, direto da fazenda, de procedência conhecida e confiável. Então, essas são as dicas para você produzir o seu queijo artesanal. São dicas importantes que você precisa seguir e a partir da receita vocês vão entender melhor como funciona todo esse processo. Lembrando sempre a utilização de boas práticas, lembrando sempre da higiene e também de você conseguir ter um leite de qualidade para você fazer, porque não adianta você pegar qualquer leite de um local que você não conheça, ele pode ter algum defeito ou alguma bactéria, ou ele não foi armazenado corretamente, ou ele não é do mesmo dia. Então, você tem que conhecer bem o seu produtor. Caso você não tenha, você pode utilizar o leite de saquinho, que ele é tipo B ou C, que também pode ser encontrado em supermercados e é mais seguro você fazer caso você não tenha um fornecedor de leite. Então, essas são as dicas de hoje. Próxima aula a gente começa a produção artesanal de queijos.